para craque do mês, aqui no Seleção Sport TV. A gente teve em abril o Arrascaeta, em maio o Arrascaeta, em julho o Caio Jorge e em agosto o Arrascaeta. É um campeonato dominado pelo uruguaio. É o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, o Arrascaeta. É um gol da artilharia. Esse painel mostra bem claramente como ele está colocando o Campeonato Brasileiro embaixo do braço. Vamos aos candidatos a craque do mês de setembro e a Arrascaeta concorre de novo. Vitor Roque, nesse mês ele fez 3 gols nos 3 jogos do Palmeiras no mês. Todos eles na goleada sobre o Internacional, né? O hat-trick que ele marcou. Foi seleção da rodada uma vez. Contra o Fortaleza jogou apenas 20 minutos, mas deu trabalho. E mesmo com a derrota, teve boas chances contra o Bahia. Vitor Roque, simbolizando a ascensão técnica do Palmeiras, é um dos candidatos a craque do mês. Um jogador de enorme regularidade é Matheus Pereira. Ele fez, nesse mês, a jogada do primeiro gol contra o Bahia, uma jogadaça, numa virada impressionante do Cruzeiro na Fonte Nova. Contra o Bragantino, ele participou dos 2 gols, também uma virada do Cruzeiro, e foi seleção da rodada uma vez. E foi um dos que se salvou na derrota de sábado para o Vasco. Matheus Pereira é outro candidato a craque do mês. E o Arrascaeta, ainda que não tenha sido o melhor mês dele no campeonato, ele conseguiu fazer a diferença. Fez 2 gols nesse mês contra a Juventude e contra a Corinthians. 2 vitórias bem importantes do Flamengo. Foi melhor em campo contra o Juventude, com 1 gol e 2 assistências. E contra o Corinthians, na primeira chance que teve, fez o gol do empate. A mesa, se quiser votar em outro nome, evidentemente, fique à vontade. A gente chegou a estes 3 como sugestão e para reavivar a memória de vocês no campeonato. Você vai com um deles ou quer sugerir outro para craque do mês? Eu vou com o Vitor Roque. Acho que o Arrascaeta fez de novo um bom mês, mas acho que ele está se entendendo bem com o Flaco, tem sido decisivo, tem sido regular, tem tido improviso, coragem, personalidade. Vou com o Vitor. E você, Eric? Qualquer um dos 3 estaria bem eleito, mas eu acho que eu vou dar um voto para o Vitor Roque pela mudança dele, sabe? Ele foi o cara que mais evoluiu nesse mês. O Matheus já vinha no nível alto, o Arrascaeta, a gente viu, já vinha no nível alto também, e o Vitor conseguiu dar um salto que ele ainda não tinha dado com a camisa do Palmeiras. Então, eu acho que até para premiar um pouco esse salto que o Vitor Roque deu, e ele é hoje o jogador mais decisivo do Palmeiras, né? Não tenho dúvida disso. Foi assim na Libertadores também. Então, eu vou ficar com o Vitor Roque. Você fecha unanimidade ou vai com outro jogador, PC? Para mim, o Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro, tá? Mas esse último mês, acompanhando aqui o que disse o Lédio e o Eric, eu acho que a subida de produção do Vitor Roque é algo que merece ser elogiado. E aí é óbvio que isso passa também pelo trabalho realizado pelo treinador, porque houve um período de instabilidade. Aí no período de instabilidade tome chicotada, as pessoas ignoram tudo, que o cara voltou para o futebol brasileiro, não sei o quê, e aí tome sentença, porque hoje em dia todo mundo é definitivo. Então, assim, o que ele fez nesse último mês, eu voto nele. Agora, cara, o melhor jogador do futebol brasileiro, o melhor em atividade, chama-se Arrascaeta. E eu acho que essa fase do Arrascaeta, que não é só uma pequena fase, é ao longo do ano, tem muito a ver com o Felipe Luiz, cara. O Arrascaeta fit Felipe Luiz, cara. Felipe deu para o Arrascaeta, a maneira de jogar que o Flamengo criou para que o Arrascaeta pudesse brilhar muito e estar mais perto da área, fazendo gols. E dar a ele a possibilidade de ter um rendimento físico maior por mais tempo, eu acho que passa muito pela inteligência do Felipe Luiz, sabe? O que eu falei aqui da outra vez, o Felipe Luiz ainda vai ajudar o Bielsa. O Bielsa elogiou, né? Disse que nunca viu o Arrascaeta nesse nível. Na última convocação, o Bielsa falou fez gol e tudo, isso. Né? Poxa, eu nunca vi ele tão bem Pode assim. ser a Copa do Arrascaeta, cara. Como o Abel pode ajudar o Vitor Roque a chegar à seleção também. Dificilmente, pelo menos assim, o Arrascaeta deixará de ser eleito o melhor jogador do campeonato. Muito difícil. Dificilmente ele deixará de ser eleito. Eu não sei, depende dessa reta final. A reta final é muito pesada, Paulinho. Eu não estou dizendo que porque dificilmente esse prêmio sai do campeão, né?
O Palmeiras já consegue uma arrancada maravilhosa. O Vitor Roque Cruzeiro. continua fazendo gols. Eu ia falar o Cruzeiro. Por hora, ele é o disparado É o melhor jogador do campeonato. Ainda que E nesse do mês... futebol brasileiro. Nesse mês, a gente elegeu o Vitor Roque. Volta o painel antigo para a gente ver como o Arrascaeta domina o campeonato. Volta o painel antigo dos craques do mês. Então ficou Arrasca, Caio Jorge, Arrasca e aqui, ó, fora do terraço, Vitor Roque. Vamos eleger o gol do mês, porque todo gol que foi eleito gol da rodada concorre a gol do mês de setembro. Vamos aos candidatos. Na rodada 23, Gabigol do Cruzeiro com um chutaço de fora da área aos 40 do segundo tempo para dar a vitória ao Cruzeiro na Arena Fonte Nova sobre o Bahia. Foi o primeiro gol da rodada em setembro. Que paulada. Na rodada seguinte, o Lucas Silva também do Cruzeiro com outro golaço de fora da área para empatar contra o Bragantino no Mineirão. Tirou 3. Bate de fora no time do Cruzeiro, chuta muito Você de acha, fora da área. você acha que tem a ver com a mentalidade do Leonardo Jardim, de ser um técnico europeu, de ser algo que se exige na Europa Matheus muito, Pereira de chute de decidiu um média jogo distância? contra o São Paulo também, de fora da área. Eu acho que sim, sabe? Eles E arriscam. na rodada 23, uma ligação direta do goleiro Ronaldo para o Ademir, que deixa o Jefté a ver navios e fuzila para triunfo do Bahia em cima do Palmeiras. É o terceiro candidato. Ademir by Messi. Fez um gol muito parecido assim, Foi. o Messi contra o Bayern de O Munique. Boateng foi com a bunda no chão, O né? Boateng caiu, né? O Pobre Jefté não caiu. Jefté. Essa foi a rodada 25, tá? Só corrigindo, na sua tela tá 23, entenda 25. Então foram as rodadas 23, 24 e 25 em setembro. 3 rodadas, 3 candidatos a gol do mês. Você vai de Gabigol, Lucas Silva ou Ademir? Eu vou de Gabigol. Gabigol. Eu vou de Ademir. Ademir. Eu vou de Ademir também. Eu acho primeiro o lançamento do Ronaldo, depois a jogada do Ademir. É uma pena que o Ademir não é um jogador, você olha a carreira, que ele seja constante, né? É um jogador muito irregular. Mas esse gol é muito bonito. Ele vai levando para a área, você vê, ó. Ele traz o corpo para um lado, faz o drible e aí finaliza de direita. Então, para mim, foi o... Olha o lançamento do Ronaldo. Não, um gol bonito mesmo. A marcação meio mambembe, né? Mas eu me lembro que você está falando da marcação do Jefté, né? Mas o gol do Gabigol, o Rogério Ceni criticou pra caramba a marcação do Bahia também. eu também. Ele recebeu sozinho. É verdade. O próprio Rogério Ceni falou, pô... Mas foi um bonito gol mesmo do Ademir. O fato dele ser canhoto e bater de perna direita como ele bateu, né? Faz o do gol ficar mais bonito ainda, né? O jogo vai acontecer amanhã. Flamengo e Cruzeiro vai pegar fogo no Sport TV. O aquecimento começa às 7h30 da noite, bola rolando às 8h30. 26ª rodada, e vou começar falando do Cruzeiro, do visitante. Vou trazer a Giovana Pires para falar direto da Toca da Raposa, da preparação do Cruzeiro para enfrentar o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, amiga. E, Joana, muito boa tarde para você, viu? Para todo mundo que acompanha a gente aqui no Taon. Justamente sobre isso, sobre essa disputa pelo título do Brasileirão, o Cruzeiro quer conseguir um bom resultado diante do Flamengo para não ver o time carioca disparar na liderança e também não deixar o Palmeiras colar ainda mais. Palmeiras, que é o terceiro colocado, o Cruzeiro está em segundo. O Cruzeiro, para essa partida, tem 2 retornos importantes. Vidalba, que cumpriu suspensão na última rodada, volta para o time titular ao lado do Fabrício Bruno, formando a dupla de zaga. E, além disso, Gabigol, que também cumpriu suspensão contra o Vasco no fim de semana, também está de volta. Ele que vai reencontrar o Flamengo jogando no Maracanã, primeira vez que ele reencontra o time no estádio. Até no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogando no Mineirão, Gabigol teve uma noite de estrela, típica de Gabigol, fez o gol da virada do Cruzeiro ali nos últimos minutos, saindo do banco de reservas no pênalti, conseguindo então essa virada importante para o Cruzeiro, mas deve começar mais uma vez a partida de amanhã no banco de reservas. O time fecha a preparação hoje à tarde, viaja à noite para o Rio de Janeiro, querendo voltar a vencer, já que perdeu para o Vasco jogando em São Januário no último fim de semana. Mas lembrando, o Cruzeiro é um bom visitante, tem a terceira melhor campanha desse Brasileirão, quer conseguir um bom resultado diante do Flamengo amanhã para seguir na cola do líder.
Muito obrigada, Gil, pelas informações do Cruzeiro, que segue na cola do líder Flamengo. E eu vou trazer a Camila Barbieri no telão para falar dessa preparação para o jogo de logo mais. Felipe Luiz com aquela dúvida no lado direito do ataque. Vai de Carrascal? Ele tem gostado do Carrascal ali. Gostou, junto com o Arrascaeta. Ou ele vai de Plata, que vem sendo titular. Tem o Luiz Araújo. É a única dúvida que ele tem para esse jogo, amiga? Fala, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Pois é, né? E assim, observando, fazendo muitos jogos do Flamengo, o Felipe Luiz, ele gosta muito do Plata, que o Plata é aquele cara que consegue flutuar, às vezes pelo meio, às vezes pelo lado direito. Mas como o Carrascal tá pegando uma boa sequência, tá aí aparecendo com resultados, fazendo gol, assistência, enfim, acho que vai ser uma disputa muito interessante, né? Vai ser mais uma opção para esse elenco repleto de craques aí que o Flamengo tem, né? O Flamengo retornou ontem aos trabalhos depois da vitória sobre o Corinthians no CT do Ninho do Urubu, treinou pela parte da manhã, aí teve homenagem para o Felipe Luiz, que completou um ano à frente do Flamengo, né, da equipe principal do Flamengo, tem 3 títulos conquistados, Copa do Brasil, Supercopa e Carioca, então o Flamengo trabalha aí para renovar inclusive o contrato dele, as duas partes já estão conversando, o treinador e também o Flamengo, e a expectativa é que na paralisação da data FIFA, isso o próprio Felipe Luiz já disse também na época que estava jogando contra o Estudiantes, né, pela Libertadores, olha, deixa chegar essa data FIFA para a gente poder focar, pensar somente nessa parte do contrato, né, então a tendência é que nesses amistosos da seleção brasileira, as duas partes aproveitem para afinar os detalhes, para que saia essa renovação, o contrato do Felipe Luiz é até o final desse ano. Aí falando sobre o time que deve vir a campo contra o Cruzeiro, viu, não tem grandes problemas, o Pulgar segue se recuperando, né, de uma lesão na fratura no dedo do pé, então ainda não tem muita previsão para retorno, mas a gente já sabe que já está trabalhando em campo, com a fisioterapia e tudo mais. Michael também se recuperando de lesão. Tirando esses dois que a gente já sabia, não há grandes problemas e desfalques. O Ayrton Lucas retorna, volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão, nesse jogo contra o Corinthians, ele não esteve à disposição, né? Então aí tem várias opções para ele do lado esquerdo também, do lado direito, como você disse lá na frente, muitas opções. A dupla, a Arrascaeta e Carrascal, funcionou muito bem. Destaque para o Arrascaeta, que também vai reencontrar, né, o Cruzeiro, ele jogou no Cruzeiro também, já está aí há 10 anos do futebol brasileiro entre Cruzeiro e Flamengo, e está na sua melhor temporada, né? A temporada mais goleadora do Arrascaeta, a melhor havia sido em 2019, com 18 gols em 52 jogos, e agora ele ultrapassou essa marca com 19 gols em 47 jogos. Tá demais, tá voando a Arrascaeta, hein, Joana? Tá voando, por isso que merece uma bela de uma renovação com valorização salarial, e o que deve acontecer também, né, amiga? Até o fim de 2028, prorrogando até o final de 2029, com essa valorização salarial, que é a única questão que o Arrascaeta já falou, quero ganhar isso, e o Flamengo tá pensando, mas deve dizer sim, então a gente deve ter um final feliz aí para essa parceria entre Arrascaeta e Flamengo. Bom Tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora tem o desafio contra o time do Cruzeiro. Após o Flamengo vencer o Corinthians fora de casa, jogando lá na Neoquímica Arena, o Flamengo terá agora o confronto direto contra o Cruzeiro no Maracanã. Parceiro, não pode vacilar. É um confronto contra um time que está brigando na parte de cima da tabela e diretamente na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não pode vacilar em casa. E a tendência, logicamente, é que o Felipe Luiz, que está completando agora essa semana 1 ano de Flamengo, ele escale, né, o que tem de melhor, escale força máxima para esse jogo. O Maracanã, né, que estará completamente lotado, tendo em vista a grande procura da torcida rubro-negra para esse jogão que vai acontecer nesta quinta-feira no Maraca. Eita, meus amigos, e depois a gente sabe que tem o Palmeiras aí pela frente também no Maracanã, né? Já vencemos eles lá em São Paulo e agora, né, aguardar também o jogo da volta que vai acontecer no Maraca. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, meus amigos, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!